A alternativa correta nesse caso é a alternativa C, 14%. Vamos entender esse resultado. Para facilitar, vamos construir essa tabela, não é? Fica mais fácil para você identificar as suas resultantes da sua probabilidade, não é? Então, no nosso enunciado, nós temos informação de 10 homens e 25 mulheres. Foi informado também, dentro desses 10 homens, 5 são formados em Direito. Então, automaticamente, 5 são em Administração, ok? E dessas 25 mulheres, foi dado informação que 7 são formadas em Direito. Sendo assim, a diferença são 18 que são formadas em Administração. Então, no total do meu espaço amostral, corresponde a 35 pessoas, né, entre homens e mulheres. Mas pergunta-se qual? Um homem formado em administração. Então, precisa ficar muito atento nessa questão. Ele quer que seja um homem e ainda formado em administração. Então, como é que eu vou estar trabalhando nesse cálculo? Então, eu vou estar considerando, primeiro, o conjunto de todos os homens. Então, são 10 sobre 35, que multiplica agora os formados em administração, que corresponde a 5 sobre 10, ok? Então, eu tenho, nesse caso, ficar muito atento nessa questão, hein? Eu tenho que considerar todos os homens e ainda os exclusivamente formados em administração. Vai me dar um total de 14,29%, ok? Seguindo, nós vamos estar trabalhando agora com um contexto que chama-se análise combinatória. O que vem ser análise combinatória? Vamos perguntar. Aquela pergunta, quantos diferentes jogos de 6 dezenas podemos fazer na Mega Sena? Isso é uma curiosidade, né? Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Então, o que acontece? Qual é o número de combinação? Então, a análise combinatória pertence ao ramo da matemática, ela vai te auxiliar nessa combinação, ela vai te fornecer o número de combinações possíveis nesse jogo, certo? Por quê? Não importa a ordem, a análise combinatória não analisa a ordem, se é o A, o B, o A, não importa a ordem dessa sequência numérica. Né? Então, como é que nós vamos estar trabalhando com esses valores? Então, nós temos essa pequena fórmula aqui, né? Que é a combinação de N tomados de X em X, né? São as combinações aqui a serem analisadas. Que é igual o N fatorial sobre X fatorial, que é o número de elementos que eu procuro, né? Desse agrupamento, onde é N menos X fatorial, ok? Então, essa é uma relação exclusivamente matemática. Tá? Então, só entendendo, relembrando o que é fatorial, o fatorial é um produto de N, né, de 1, do elemento dado, até N. Né? Ou aqui no caso, o A fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 até o A. Significa o quê? Por exemplo, se eu tenho 5 fatorial, então vai ser o produto de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que vai me totalizar igual a 120, não é? Por definição, o 0 fatorial e 1 fatorial é igual a 1. Isso já é definido. Vocês não precisam se preocupar em fazer esse cálculo diretamente na mão. Falei, nossa, pode ter valores enormes a serem trabalhados. Com certeza. Então, você vai ter um recurso de uma calculadora científica, de um Excel ou mesmo de um HP, onde tem a função direta para você estar trabalhando. Também sugiro até você fazer uma pesquisa, temos calculadora web, onde tem a análise combinatória, você também pode estar calculando, ok? Muito bem. Voltando então àquela nossa pergunta, de quantos jogos diferentes de 6 dezenas podemos fazer na Mega Sena? Então, no caso, nós trabalhamos com 60 números e fazemos composição de 6 em 6, não é isso? Muito bem. Então, como é que nós construímos essa análise combinatória? Então, vai ser a combinação de 60 números agrupados de 6 em 6. Então, vai ser a resultante de 60 fatorial sobre 6 fatorial, que é o número de elementos dos meus joguinhos, de 60 menos 6, né? Meus números aqui. Então, vai ser 60 fatorial sobre 6 fatorial vezes 54 fatorial.
Então, é uns números elevados aqui para você fazer esse cálculo. Então, nada como esse recurso, como eu acabei de falar, das calculadoras web ou mesmo de uma outra calculadora. Fazendo essa operação, você vai chegar na seguinte resultante de combinações. São 50.063.860 combinações possíveis para você fazer para você ganhar na Mega Sena com um único jogo. Ok? Então, qual é essa probabilidade aqui? Então, a probabilidade vai ser 1 sobre esses 50.063.860. Então, a probabilidade é muito pequenininha. É 0,00002% de você ganhar um jogo da Mega Sena num único joguinho. Boa sorte! Vamos lá? Vamos seguindo. Agora vamos trabalhar com algumas aplicações. O quadro apresentado mostra como os docentes de determinada instituição de ensino se distribuem de acordo com o gênero e a titulação acadêmica. Digamos que sorteemos um docente aleatoriamente. Qual a probabilidade de? Eu quero identificar ser um doutor, B, ser uma mulher, C, ser mestre e mulher, D, ser doutor ou homem. Então, de acordo com essa nossa tabela, então nós temos aqui o gênero, né, homens e mulheres, né, e a fonte também, né, a acadêmica dele, que é mestres e doutores. Então, nós temos nesse conjunto 116 acadêmicos, ok? Então, vamos analisar caso a caso. Primeiro, vamos analisar ser um doutor. Então, se é ser um doutor, nós temos que considerar todo o conjunto de doutores da nossa dados, não é? Sobre o total de 116, ok? Então, ele quer ser doutor, ele não está especificando se é homem ou mulher, ele quer que seja doutor. Então, eu vou estar considerando todos os doutores dessa minha levantamento, dessa minha pesquisa, sobre um total de 116 acadêmicos envolvidos nessa pesquisa. E vai me totalizar 28,45%. Numa segunda pergunta, ele faz assim, ser uma mulher. Então, ele quer que seja somente uma mulher, não especifica que é mestre ou doutor. Então, se é ser uma mulher, então, olhando aqui nessa tabela, na linha vertical, mulheres, eu tenho 66 mulheres, entre mestres e doutores. Então, dentro desse contexto, eu vou estar considerando a probabilidade de 66 sobre 116, que vai me totalizar 56,90%. Numa outra situação, ele pede ser mestre e mulher. Ele quer que seja mestre e ainda mulher. Então, vamos aqui fazer o cruzamento das informações. Primeiro, mestre, né? E ele quer que também seja mulher. Então, nesse caso, nós vamos encontrar 48, né? Então, 48 dentro de qual conjunto? De 116. Certo? Então, a probabilidade de ser mestre e ser mulher vai ser 48 sobre 16, que corresponde a 41,38%. Numa outra situação, ele quer ser doutor ou homem. Fique atento, ser doutor ou homem. Então, significa as duas informações me interessam. Primeira, ser doutor. Então, se é ser doutor, eu tenho 33. Tá? Eu tenho que considerar todos os doutores na minha tabela. Então, é 33 sobre 116. Agora, fala ou homem, então também me interessa que seja homem. Então, no caso aqui, homem, né, eu tenho 50. Então, vai ser 50 sobre 116. Então, vou somar essas duas probabilidades, que as duas são importantes para mim, que ele ser doutor ou homem, tá? Então, no total aqui eu tenho correspondente a 71,55%. Numa outra aplicação, eu tenho uma fábrica de cerveja se abastece de água de 3 diferentes fontes, em quantidade de acordo com a tabela abaixo. A tabela mostra também o índice de contaminação da água de cada uma das fontes.
levantando pelo controle de qualidade da cervejaria. A água é armazenada em tanques sem identificação da fonte. Foi testada a água de um dos tanques para verificar possível contaminação. Qual a probabilidade de que a água esteja contaminada? Sabendo que a água está contaminada, qual a probabilidade dela ter vindo da fonte A? Então, para facilitar, fizemos aqui a elaboração de uma tabela, não é? Para você identificar os índices de contaminação de cada fonte e também, no caso, o atendimento do abastecimento de água. Então, aqui no caso da fonte A, ela tem no caso da cervejaria, ela utiliza 20% e o índice de contaminação de 20%. Da fonte B, nós temos como porcentagem da utilização na cervejaria de 30% e o índice de contaminação de 5%. E da fonte C, a cervejaria utiliza 50% com índice de contaminação de 2%. Então, vamos às respostas aqui, vamos entender. Então, para facilitar o entendimento desse exercício, é muito mais fácil você trabalhar com uma árvore de decisão, ok? Então, primeira questão aqui, qual a probabilidade de que a água esteja contaminada? Então, abrindo aqui a árvore de decisão, eu tenho a fonte A, corresponde aos 20%, né, de abastecimento dessa cervejaria. A fonte B, ela utiliza 30% e a fonte C, ela utiliza 50%. Dessa fonte A, ela informa que, pelo enunciado, que 20% corresponde à água contaminada. Não é? Automaticamente, 80% não é contaminada. Da fonte B, ela informa que 5% é água contaminada, sendo 95% não contaminada. E da fonte C, 2% corresponde à água contaminada e 98% não contaminada. Então, o que eu preciso analisar? Ele quer identificar a probabilidade de água que esteja contaminada. Então, sendo assim, eu vou multiplicar, no caso da fonte A, a água contaminada, né? Então, eu tenho utilizada 20%, no caso, né, pela cervejaria, e mais 20% que refere-se à água contaminada, correspondente a 0,04. Da fonte B, ele informa que ele utiliza 30%, sendo que contaminada corresponde a 0,05 ou 5%. Então, eu tenho 0,30 vezes 0,05 ou 0,15. E da fonte C, ele utiliza 0,50, sendo de 2 correspondente a contaminada. Então, vai ser 0,50 vezes 0,02, que totaliza 0,01. Então, para a resposta dessa primeira questão, eu vou estar somando todas as fontes, né, referente à água contaminada. Então, aqui no caso vai ser o 0,04, 0,015 e 0,01, totalizando 6,5%, né, a probabilidade que esteja contaminada nesta cervejaria. Mas no item B, ele pergunta algo mais específico. Sabendo que a água está contaminada, qual a probabilidade dela ter vindo da fonte A? Muito bem. Então, aqui no caso, eu vou estar utilizando a proporção de 0,04 sobre o total que encontramos. Então, vai corresponder a 61,54%. Tudo bem? Então, seguimos a uma interatividade. O quadro mostra os resultados da avaliação final de uma amostra de alunos em uma universidade. Considerando que essa amostra é representativa da universidade como um todo, qual é a probabilidade de que um aluno escolhido aleatoriamente seja aprovado? Alternativa A, 65,4%, alternativa B, 70%, alternativa C, 80,5%, alternativa D, 47,5% e alternativa E, 75,5%. Analisando aqui nossa tabela. Vamos à resposta. Então, pela nossa tabela, você observou que tem os alunos aprovados antes do exame, que corresponde aos 46 amostrados, aprovados no exame 62 e reprovados no exame de 35. Então, totaliza 143 alunos, ok? Então, no caso,
na construção do que ele pergunta, ele fala assim: qual a probabilidade de que um aluno escolhido aleatoriamente seja aprovado? Então, nesse caso, eu vou estar considerando a soma dos aprovados antes e durante o exame, certo? Então, nesse caso, vai corresponder a 75,5%. Portanto, a alternativa correta, alternativa E, 75,5%. Ok? Então, ficamos por aqui e até uma próxima.